Galera! Estamos aqui ao vivo para mais um podcast, o famoso Pelicast. Isso, e olha, eu tenho que começar, eu preciso começar dizendo que hoje, estamos gravando hoje no dia 4 de julho de 2023, dia de aniversário de Orlando Stiller! Que isso! A galera que tá acompanhando a gente pelo YouTube tá vendo a cara dele de sem graça. Você não gosta de aniversário aí? Você fica nervoso? Não, um pouco nervoso, um pouco constrangido. Um pouco constrangido. Porque fazer aniversário tem dia. Tímido, fico intimidado. Caramba. Muito obrigado, obviamente. Muito obrigado. Tá. Podemos tocar o programa, inclusive. Então eu aqui, Renato Pelizari, Orlando Stiller, o aniversariante. Muito obrigado, boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos direto ao vivo hoje no YouTube, é isso? Valeu, só queria explorar um pouco o teu momento sem graça, que é raro. É raro, É raro. bonitinho, sem graça. E Lara Rocha, queridíssima. Boa tarde, bom dia, boa noite, todo mundo. Beijo, só vamos. Bom, então vou apresentar nosso convidado de hoje, né? Posso? Pode, Posso? claro, amigo. Claro. Ufa, os tambores. E tá dentro desse contexto também que eu falei a data, porque nós estamos agora aqui em meio aos festejos juninos. Sim. Né? Julinos, agora. Juninos, julinos, agostinos, né? Porque, as festas juninas, elas avançaram pelo calendário, e que bom, porque eu sou um amante das festas juninas. Eu sou né? entusiasta também. Pois é, não só porque tenho família em Pernambuco, mas porque a festa é maravilhosa mesmo. Você gosta de festa, né? Gosto. Gosto de festa. É carnaval, festa junina. Você é festeiro, isso aí. né? É Halloween. Tudo. Aí quebrou. Foi mal, sabia que era problema. Então, mas peraí, gente, deixa eu voltar aqui pra apresentação, pode ser? Pode. E aí, eu tenho o prazer, né, de trazer aqui no nosso podcast um grande amigo que a política me trouxe, né? Que é o conhecido como cantador dos quatro cantos. Ele, Marcos Lucena. Marcos, seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Vai Qualquer saber. hora, né? Podcast é assim, a gente não sabe a hora que as pessoas vão ver, né? Então quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui com você, no Pelicast, com meu amigo Renato Pelizari, também com o meu amigo Orlando, que está sendo parabenizado pelo seu aniversário, e também com a Lara Rocha. Prazer muito grande estar com você, está às tuas ordens aqui. Poxa, a gente que agradece, né, Marcos? Assim, é que a gente me ligou a câmera agora, mas a gente já tá conversando aqui, sei lá, deve ter mais de meia hora, porque o papo não para. Até pra gente conseguir parar de conversar, pra começar o podcast, foi difícil, porque é muita história bacana. E é isso, né? Esse nosso podcast vai trazer muito sobre isso também, que é cultura, né? E eu confesso, quando eu pensei nesse convite, Marcos, você, pra mim, desde que a gente se conheceu e pelo tudo que a gente compartilha aqui pelo WhatsApp e tal, você é uma referência, né, da nossa cultura nordestina. Né? E a gente sabe da importância disso, dessa pluralidade, né? E dessa tradição, né? Dessa identidade que a gente estava conversando aqui há pouco. E eu queria falar muito sobre isso hoje, mas permeando as múltiplas histórias que você tem para trazer pra gente, que ele já contou aqui que foi no Jô, já contou aqui. Eu vou querer ouvir tudo isso, quer dizer, eu já ouvi, eu quero que a galera lá ouça. Exatamente. Né? Então eu queria trazer isso para cá, mas eu queria então primeiro que você... O cantador dos quatro cantos, essa inspiração dos quatro cantos, certamente é uma inspiração na ideia de você ser um grande propagador dessa cultura nordestina. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, começasse falando um pouquinho sobre isso. Os quatro cantos têm dois caminhos, né? Primeiro, essa coisa geográfica mesmo, né? Da Rosa dos Ventos. Eu sou itinerante, desde que saí de casa, menino, para ser cantador, né? Eu não digo que sou cantor, sou o cantador dos quatro cantos. Eu já bati os quatro cantos desse mundão de meu Deus. Tem outro aspecto também que eu canto tudo, da cultura nordestina, né? A cultura nordestina e até latino-americana. Já gravei disco, por exemplo, de lambada, de salsa. Então, eu diria que meu cântico, ele é lírico, ele é contestador social, ele é romântico e ele também é para alegrar, é um canto festivo. Então é isso, cantador dos quatro cantos, porque eu ando muito, e dos quatro cantos, porque eu canto de tanga rumba, passando por shot, chachado, baião, que é a minha essência, frevo, as músicas nordestinas. E você tem quantos discos gravados, Marcos? Eu tenho 17 álbuns gravados. O atual é produção do Danielzinho Gonzaga, ou Daniel Gonzaga, que é filho do Gonzaguinha e neto do Gonzagão. Ou seja, esse álbum que a gente está lançando, eu fui para o Nordeste agora, no período junino, fazer o lançamento desse álbum. É um álbum que tem uma mistura muito bacana, devido ter a essência do meu produtor, Daniel Gonzaga. Como eu disse, é neto de Gonzagão, é filho do Gonzaguinha
Ele é da escola de samba Estácio de Sá, mas também trabalhou em circo, fez trilha sonora para circo, ao mesmo tempo tem uma formação de rock and roll. Então está tudo isso misturado com a minha cantoria, de repente, de viola, de cordel. Dá um resultado muito bacana, que eu recomendo vocês que estão me vendo aqui, irem nas redes sociais, vai no meu canal, no canal Marco Lucena Oficial do YouTube, vai no Instagram também, se inscreve, porque esse trabalho está lá disponibilizado para vocês. E eu tenho um outro álbum também muito bacana, que chama-se Marco Lucena na Corte do Rei Luís. Aí sim, é um álbum casado com um disco, com um livro. O livro chama-se Marco Lucena na Corte do Rei Luís, onde eu conto 100 anos da história da música nordestina, que vem desde Zé do Norte, que eu chamo de primeiro pau de arara, é o homem que fez a trilha sonora do filme O Cangaceiro, que ganha Palma de Ouro em 53, né, em Cannes, mas seu Zé já estava aqui desde 1923. Então, eu trago de Zé do Norte aos dias atuais, sendo que eu cheguei aqui em 77, no Rio de Janeiro, e eu pude conviver com todos os grandes nomes da música nordestina. Gonzagão, João do Vale, Marinês, Abdias, Elias Soares, Luiz Vanderlei. Pessoas que eu vou citar aqui, a maioria dos brasileiros nem lembra o nome, mas se eu cantar uma música, eu falei Luiz Vanderlei. Você, quem é Luiz Vanderlei? É o cara que fez Coronel Antônio Bento. Que não é Coronel Antônio Bento, é o Matuto Transviado, que foi gravada originalmente por ele, depois foi gravada por Tim Maia e o mundo inteiro conhece como Coronel Antônio Bento. Então é isso, a gente tem muita história para contar. Eu costumo dizer que eu posso não fazer chover, mas eu aprendi a dançar a dança da chuva. Muito bom, menestrel mesmo. Pô, e assim, bom, olha, se vocês acharam, eu vou monopolizar aqui, hein? Porque é isso, porque assim, como a gente se conhece há um bom tempo, mas eu acho que é a primeira vez que a gente vai sentar e conversar longamente. Depois, quando desligar aqui as câmeras, a gente pode até continuar essa conversa. Podcast off. Pode. Crédito, depois, ó, continuação dos créditos, resenha Pelicast, né? Mas porque assim, Marcos, eu vou trazer já à tona aqui, porque a galera que tá acompanhando a gente pelo YouTube, queria muito falar isso, gente. A galera que tá acompanhando a gente pelo YouTube, porque ele tá vendo, né? Não tem esse negócio, não, quem tá acompanhando a gente pelos streamings de áudio, não sei o quê. Não, agora é pelo YouTube. E do YouTube. Não, mas tem também um negócio que vai botar só o áudio do podcast. Né? Não, é vídeo no nosso caso, não é? Ah, é só vídeo? Não, eu acho que vai ter também. Vai ter também. Não, claro, vai ter o áudio também. Isso que eu tô mas falando. o vídeo é o mais importante. O áudio é fácil de ter, né, gente? Produção. Só confirma. O bom é fácil, Só confirma. né? Porque eu queria muito que ele contasse essa história, né, do chapéu que ele tá usando. Ah, eu ia falar isso. Não é? Boa. Que é, na verdade, um presente, uma comenda, né? Conta pra significado, gente né? o significado disso. Eu saí de casa muito menino, né? Eu vi um show de Luiz Gonzaga, uma longa história. Eu gostaria que vocês baixem lá do Amazon o livro Marco Lucena na Corte do Rei Luís, que eu vou contar essa história lá, está contada em detalhes. Aqui eu vou contar. O Luís é o Gonzaga. Marco Lucena na Corte do Rei Luís. Mas a corte do Rei Luís. A corte do Rei Luís é Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, claro. E a corte é tudo que aconteceu no entorno do seu Luís, muito antes dele. Porque antes do seu Luís aparecer, o Catulo da Paixão Cearense já tinha seduzido os salões da capital federal, que era o Rio de Janeiro. Sim. Quando o seu Luís chega, o Zé do Norte, que é esse Alfredo Ricardo do Nascimento, que venceu o cara que faz a trilha do filme Cangaceiro, já era sucesso aqui. Sim. Já tinha sotaque nordestino falando no rádio do Rio. Sim. Enquanto seu Luís foi tocar na zona do Baixo Meretrício, lá no Mangue, seu Luís já conhecia o Zé do Norte, porque ouvia as rádios do Rio, onde ele trabalhava lá em Juiz de Fora. Marcos, e que rádio aqui no Rio que abria já nessa época para música nordestina? Seu Zé trabalhou na Rádio Transmissora do Brasil, que depois vira a Rádio Globo, e a Rádio Tupi. Que dava abertura e tocava. Dava abertura e tocava. Os nordestinos sempre fizeram muito sucesso. Aqui no Rio, São Aqui Paulo. no Rio e em São Paulo. Só que seu Luís, quando ele aparece, ele vem com... É como se tivesse uma estrada sendo feita e seu Luís asfaltou a estrada. Perfeito. Ou seja, ele botou velocidade numa coisa que vinha caminhando muito devagar, né? Porque ele trouxe muita luz. E aí o que acontece? Desde menino, eu vi esse show do Luiz Gonzaga num comício político, quando meu avô era adversário do candidato. E o candidato trouxe o Luiz Gonzaga para um comício. Meu avô chegou em casa e disse, meu neto, eu chamava de herói vô, porque lá em Mossoró tem um negócio da cidade ter brigado com o Lampião e ter botado o Lampião para correr. Então, todo velho de Mossoró, todo cabra que em 1927 já tinha pelo menos 12 anos, se dizia
da resistência. Então, meu avô é de 1900, meu avô é de 15, em 27 ele tinha 12 anos, mas ele dizia que tava levando as balas lá pra resistir Lampião. Aí eu tirava onda com ele, eu chamava ele de, como ele era muito, aqueles velhos antigos, né, do carrancismo, muito brabo, eu dizia, e aí, herói vô, meu herói. Aí o herói vô chegou me dizendo, nós vamos agora para um comício de fulano de tal, porque o Luiz Gonzaga vai estar cantando lá. Aí eu falei assim, mas pô, o senhor não é adversário desse cara, como é que o senhor vai? Ele disse, não, rapaz. Mas é Luiz Gonzaga que tá lá, eu vou ficar escondido, eu vou ficar escondido, ninguém pode me ver, rapaz. Foi uma aventura, nós ficamos escondidos atrás da parede de um açude, porque era zona rural, para ver Luiz Gonzaga de bem longe. E eu fui puxado, naquele Porque tempo era Jovem Guarda. Avô Rapaz, ali, eu só né? escutava no rádio o Roberto Carlos, Adriano, Vanderlei Cardoso. Eu sabia nem quem era seu Luiz Gonzaga. Sabe? Quando eu vi aquele velho vestido com aquela roupa bonita, aquele chapéu brilhoso, e eu vi de muito longe, porque tinha uma multidão entre essa parede do açude que nós ficamos escondidos e o caminhão, que uma espécie de trio elétrico daquela época. E eu endoidei por aquele som. E ele cantando Asa Branca, a volta da Asa Branca, o Assum Preto. Quando eu cheguei em casa, disse, mamãe, quando eu crescer, eu quero ser igual esse velho aí. Eu quero ser igual esse homem, seu Luiz, esse homem é muito bonito. E assim se deu. Terminei com 16 anos, eu estava vindo embora para o Rio de Janeiro. E de lá para cá, eu não fiz outra coisa, a não ser defender a cultura nordestina, a não ser estudar tudo o que aconteceu de interessante com o nosso povo, principalmente na questão musical, que é onde eu milito. Eu terminei ganhando o título de cidadão carioca, cidadão fluminense, e agora, em dezembro de 2021, eu ganhei o título de cidadão exuense. Na terra do rei, eu ganhei esse título. E por já ter defendido tanto o nordestino, na Feira de São Cristóvão aqui, que ia virar um shopping, eu já briguei 2 ou 3 vezes para essa feira não acabar. Agora, recentemente, acabamos de pegar uma queda de braço aí com o Eduardo Paes, que iria privatizar a feira, e nós conseguimos convencer o prefeito que não seria muito bacana, ele que quer se reeleger, tem aí 3 milhões de conterrâneos na rua, né? E o prefeito é sensato e voltou atrás, parou esse processo de privatização, está lá em stand-by. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei em Exu, para receber o título de cidadão exuense, na semana em que o forró iria se transformar em patrimônio cultural e imaterial do Brasil, no dia do aniversário de Gonzaga, que é 13 de dezembro, eu recebi, além de eu ter presente ali o Danielzinho Gonzaga, que é meu produtor, que fez um discurso muito emocionado, dizendo, eu já sou cidadão de Exu e agora você também, Marco Lucena. Um cabra chamado Alfranque Amaral da Silva, que é o representante do Fórum Nacional do Forró em Campina Grande, que é a meca do forró, né? Me botou esse chapeuzinho na cabeça e disse, Marco Lucena, esse chapeuzinho aqui é um símbolo da sua luta em defesa da cultura nordestina. Onde você passar, se você for falar do Nordeste, bota ele na cabeça. Isso foi em dezembro de 2021. Já passei 21, 22, nós estamos 23, e eu espero, daqui para frente, estar sempre com esse chapeuzinho na cabeça, defendendo o que há de melhor na cultura nordestina. Eu quero agradecer o Roosevelt Fernandes, que é o cara que eu digo, é o homem que transforma couro em ouro. Ele é de Campina Grande, e ele está muito famoso porque ele fez aquele chapeuzinho que aquela menina que ganhou aí o Big Brother, como é o nome dela? Juliette, né? Juliette. Aquela tiarazinha, foi ele que fez, Roosevelt. Roosevelt, um abraço para você e a todo o povo bom aí de Campina Grande. Então é isso. Esse chapéu é um símbolo de humildade para mim. E ao mesmo tempo também é uma responsabilidade. Quando eu estiver com ele na cabeça, eu estou defendendo nossa cultura e nossa gente. Marcos, você viu a polêmica esses dias aí? A gente estava comentando em off, você viu, né? Tava lá, eu estava no miolo. Não, a gente estava do assunto da televisão, da confusão, que a discussão entre 2 apresentadores de televisão. Pode dar um nome. Pode dar um nome. Astrid de Fontenelle diz que MTV da sua época. E né? da minha época. Da sua época. Que apresentava MTV. Na minha época eu não peguei, não. E a Gabriela, como é o nome dela? Gabriela Priori. Estava discutindo sobre Você não sabe quem é. Viu como ele se entrega? Porque essa é muito recente, né? Eu sou mediano, tô meio tempo. E a discussão é sobre tradição, né? O Marcos viu esse vídeo, né? Todos viram, né? E discutindo justamente sobre a importância de se manter as tradições históricas. No caso, ela está falando sobre a música, e quando ela chegou, ela ouviu uma música diferente. Acho que ela citou sertanejo, universitário. O que você acha que você pensa sobre isso? Você acha que há uma perda, há um risco? As pessoas, o mercado está levando para isso? Porque a Gabriela Priori defendia que o mercado tem o direito de cobrir a festa da maneira que é melhor, né? Comercialmente falando. Mas eu acho que não é por aí, né?
Olha, essa discussão é antiga, tá? Para você ter uma ideia, se o Luiz Gonzaga vivo ainda, ele já levantava a bandeira de que estavam destruindo o São João. No Nordeste, há muito tempo, a gente já levanta a bandeira do Devolva Meu São João, né? Faz suas micaretas na época da micareta, faz o carnaval no carnaval, faz a grande festa de Barretos com os sertanejos lá, em Barretos, mas deixa o São João para nós, porque o São João é identitário. Né? É uma festa identitária, isso não é conservadorismo. Isso. Eu não sou uma pessoa conservadora. Perfeito. Tá? E sou artista, e não discrimino artista. Claro. Como é que eu vou dizer assim, não pode botar ninguém numa festa. Não pode misturar rock com baião. Com baião, e Raul Seixas misturou e é lindo. E é lindo. E Little Richard tem tudo a ver com Luiz Gonzaga. Ninguém é mais rock and roll no mundo do que Luiz Gonzaga. Verdade. E eu tenho certeza disso, e qualquer roqueiro que está me ouvindo, se não sabe disso, aprenda. Sabe disso. Sabe, mas o rock and roll, inclusive a origem do baião, do Luiz Gonzaga, é uma origem rural, igual ao rock and roll, que era canto de trabalho, o pessoal apanhando algodão no sul dos Estados Unidos. Música no Nordeste negra. também. Música negra. No Nordeste também, o algodão, o mocó, que era vendido ainda quando se plantava a semente, o americano comprava para fazer calça jeans. E o povo apanhava algodão cantando. Seu Luiz tem uma música chamada Algodão, que se você tocar com uma banda de rock, é um puta de um rock, ele diz. Vamos plantar algodão, vamos colher... Bota ali uns pedaleiros de overdrive, você toca um puta de um rock pesado. Então, é isso. Essa discussão é muito antiga. E o que a gente vê é que a cada ano o mercado vai tomando o espaço do artista tradicional. E o que é que vai acontecendo? A princípio, as prefeituras vão reduzindo os cachês, vão diminuindo a importância do artista, vão colocando eles na rabuda da festa, até chegar um momento, do jeito que não vai ter mais artista importante nordestino nas festas juninas. Perfeito. Né? A gente viu o Flávio José, eu estava lá na semana em que o Gustavo Lima se apresentou em Campina Grande, na abertura do São João, junto com o Flávio José, que é uma das maiores expressões da música nordestina autêntica nesse momento. E o Flávio cantaria meia-noite, antes do Gustavo Lima, e o Gustavo Lima entraria às 2 da manhã, e quando o Flávio foi avisado dentro do camarim que tinha que reduzir o show dele em 1 hora para outro artista. Ele encurtou o show dele. Encurtou o show dele. E ele vem para a plateia e diz, olha, talvez eu não possa tocar algumas músicas do meu repertório que vocês gostam, porque infelizmente meu show vai ser só 1 hora. O Flávio foi muito educado, só falou isso, mas foi o suficiente para o Nordeste inteiro se rebelar contra o que aconteceu. Eu mesmo, se vocês vasculharem aí as redes sociais, eu fiz um vídeo no mesmo dia questionando isso e que circulou o mundo todinho. Eu já recebi esse vídeo de volta lá em Londres. Aliás, a cena forrozeira é mundial. Nós temos o forró London, que vai acontecer em março, já está sendo divulgado. Nós temos cena forrozeira hoje no mundo inteiro. Mas eu penso assim, eu acho que nós, artistas nordestinos, temos que fazer, o que eu tenho feito minha parte. Eu participo do Fórum Nacional do Forró, que é a parte organizada da luta para que a gente possa chegar nos políticos, para que a gente possa criar leis, né? Porque isso pode ser regulamentado por lei, pode-se criar uma lei que o dinheiro público que vai ser investido numa festa junina tenha que ser investido em artistas que vão manter a identidade. E não pagar dinheiro público para botar nas mãos de quem já é rico, milionário. E que ganha dinheiro o ano inteiro e que pode, inclusive, se quiser fazer um show à parte cobrando, que faça. Né? Agora, dinheiro público não é para tirar uma tradição. Claro. Quando ela é identitária. Tradição identitária, eu sou a favor de manter. Tá? Eu não gosto daquela tradição que engessa uma sociedade. Mas quando é o forró, o baião, o chachado, as músicas nordestinas que deram origem àquilo que chamam hoje os grandes São Joões do mundo, Campina Grande, Caruaru, Mossoró, Estância, nós não podemos ter ausência do artista tradicional. Sem dúvida. Eu ia justamente fazer essa pergunta, porque quando na sua última fala, você falou assim, não, porque quando eu ganhei esse chapéu, eu sou um defensor da cultura nordestina, então eu prometi que eu vou percorrer, né, o mundo, não só o Brasil, defender. A palavra defender, defesa, ela está presente o tempo inteiro no teu discurso, né? E aí a pergunta que eu ia te fazer é essa. Ela precisa ser defendida, né? Ou seja, quais são os... Porque a gente falou de um tipo de ataque aqui, que é esse, né? Que é ser diminuído nos shows, nos próprios lugares onde a cultura
né, precisava ser preservado, onde era isso. A festa de São João é da cultura nordestina, e aí você atropela, mas que outras trincheiras a gente precisa montar para defender, que outros ataques essa cultura nordestina sofre, para que esse discurso esteja tão presente, né, na sua fala. Eu posso citar um exemplo aqui no Rio de Janeiro. Eu cheguei aqui em maio de 77, 30 de maio de 77. O primeiro lugar que eu visitei no domingo foi a Feira de São Cristóvão. Ela funcionava no entorno do pavilhão de São Cristóvão, e ali eu pude encontrar com a essência do meu povo. Ali eu ouvia meu sotaque, eu senti o cheiro da carne de sol, a cachaça boa, com aquela marca lá que a gente é acostumado a beber no Nordeste, né? E os repentistas, os cordelistas, os violeiros, os sanfoneiros, os propagandistas, aqueles caras que vendem panaceias, de uma cobra que vai voar e junta o povo. Aquilo eu acho a essência do Brasil, né? Do Brasil profundo. Aquele maluco que chega numa praça, não tem ninguém, ele começa a bater numa lata, olhar pro céu, e daqui a pouco tem uma roda, ele vai jogando água, as pessoas vão abrindo, daqui a pouco ele puxa uma latinha desse tamanho, dizendo que vai curar tudo, e ele vende para todo mundo, fecha a mala dele e vai embora. É o cara que faz o truque funcionar, né? Eu cheguei na feira e encontrei tudo isso. Isso era 77. Eu levei 11 anos batalhando aqui para gravar meu primeiro álbum. Quando chegou em 88, final de 88, eu gravei meu primeiro álbum por uma gravadora chamada Polygram, mas o lançamento oficial foi depois do Natal, Ano Novo, e foi na Feira de São Cristóvão. Ali tinha um coreto, que tem até hoje, está abandonado. Na época, ele foi reformulado para eu lançar meu disco ali. O coreto central? Aquele coreto que do lado de fora, a feira era do lado de fora, e no meio da feira tinha um coreto, que está lá até hoje, abandonado. Naquele tempo o coreto também estava abandonado, tinha os mendigos que habitavam dentro dele, mas eu fui patrocinado pela indústria da construção civil quando eu cheguei aqui no Rio. E eles reformaram aquele coreto para eu lançar meu disco. E eu estava ali, de braço dado, com a indústria da construção civil, numa gravadora poderosa, eu ia virar o cara, né? Novo, 1989, né? Já tinha estourado aí Zé Ramalho, Fagner, Belchior, eles estouraram em 78, quer dizer, nessa faixa aí, que aparece um monte de nordestino que invadiram o rádio, eu chegando em 89, 11 anos depois, eu estava nadando de braçadas, mas aí quando eu desci do palco, tinha uma demanda dos feirantes. Marco Lucena, a gente está aqui, mas tem um movimento para fazer um shopping aí dentro desse pavilhão e arrancar a feira daqui. São anos e anos de tradição que pode acabar, porque a gente não sabe para onde é que a prefeitura vai levar a gente, e aí vai nascer um shopping, e os responsáveis pelo shopping, que era a FLUPEM, Federação Fluminense da Pequena e Média Empresa, que pegou a concessão, não quer a gente aqui. E aí eu desci dali, me abracei com os feirantes, e nós fomos lutar para que a Feira de São Cristóvão não fosse arrancada dali. Uma tradição naquele tempo de 50 anos. Pra você ter uma ideia, nos anos 90, a feira já estava fazendo 50 anos que existia no entorno do pavilhão. E o que aconteceu? Nós fomos à luta. E nós conseguimos aprovar a Lei 2052/93. Ó, isso era em 89. A lei foi aprovada em 93. A lei que criou o Espaço Cultural Rio Nordeste, que ela é anacrônica, mas vale até hoje. Ela ainda sustenta a existência da Feira de São Cristóvão em São Cristóvão. E nós fomos além. Além de nós não sairmos do entorno de São Cristóvão, nós ainda conseguimos entrar para dentro do pavilhão. Então, quer dizer, é defesa mesmo. Né? Quando eu falo defesa, é porque é defesa. A sociedade brasileira, ela, aquela que é capitalista, aquela que tem dinheiro, ela gosta mais dos Estados Unidos do que do Brasil, ou da Europa, mas mais dos Estados Unidos. Aliás, hoje é o dia o Orlando nasceu no dia da independência dos Estados Unidos. Né? Isso, né? E por sorte, nós temos a nossa independência da Bahia, que é 2 de julho. E lá ainda o bicho pegou pra gente. Lá o baiano bate no peito e diz, não, aqui nós fizemos independência mesmo porque nós fomos pro cacete. Maria Quitéria. Exatamente. E Piauí, revolta de Iripapo também. Então, para eu não sair aqui do foco da defesa, da palavra defender-se, né? A defesa é essa. É porque a gente tem algo maravilhoso. Sim. O nordestino ficou isolado. Pense bem, quando o Brasil foi descoberto, foi lá. A primeira capital era lá. Sim. O Nordeste foi abandonado em 1808, com a chegada da família real no Brasil. Que a
a companheira do Dom João VI, não gostou do calor do Nordeste. Ela veio para Salvador. Dona Carlota. Dona Carlota, não quero ficar aqui, não. Vamos empurrando esses navios aí. Mas passou lá em Salvador antes. Passou, claro que passou. O Nordeste era o portal. Passou, É até hoje o portal de entrada do Brasil é o Nordeste. Foi lá que abriu Que é os o portos. ponto mais estreito do Oceano Atlântico. Todo mundo tem que atravessar por ali, né? Vindo da Europa. Então, o que acontece? Eles vieram para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era uma cidade que não tinha importância, que teria hoje se a família real tivesse ficado em Salvador. Não. Então, tudo que era construído no Nordeste, inclusive, nós tivemos uma das primeiras civilizações daqui, é Pernambuco. Pernambuco prosperou, a capitania de Pernambuco enriqueceu a colônia portuguesa com açúcar. Então, nós estávamos, o Nordeste era o bicho, e quando chega em 1808, o Nordeste murcha. Aí, o Sudeste passa a ser o centro de onde emana o poder, e aí nós fomos abandonados, e abandonados nós criamos uma civilização nordestina. Nós temos uma civilização, Renato, nós temos dança, nós temos música, nós temos literatura de cordel, que não é nordestina, mas nós transformamos numa coisa nossa. Literatura de cordel é da França, é literatura de comportagem, europeia, né? é da Espanha, que é Priego Suelto, é em Portugal, que é literatura de cordel, Shapebook na Inglaterra, lá é literatura de cordel, e nós criamos 1000 modalidades diferentes de fazer cordel. Sextilha, setilha, galope, martelo, martelo galopado, morão voltado, voltar morão, entendeu? Então criamos, de 1808 até recentemente, até o governo Lula, o Nordeste andou com as nossas pernas, né? E agora o Nordeste passou a crescer, depois do governo Lula, o Nordeste. Por que é que Lula ganhou a eleição no Nordeste? Porque ele investiu lá. E o povo nordestino, ele é grato. Ele é muito grato. Até a ideia de a migração de retorno, né? Que é o pessoal que retorna depois de muito tempo, vem para o Sudeste, trabalha aqui, depois, com esse avanço do Nordeste, retorna para sua terra natal, porque lá enxerga agora novas possibilidades que décadas atrás não existiam, né? A migração mexeu, né? Antigamente você chegava na rodoviária, todo dia estava chegando milhares de nordestinos no Rio e São Paulo. Agora não vem mais, agora tem um fenômeno até contrário. Gente que fez um patrimônio aqui, vendendo o que tem e voltando para lá. Voltando. Então, eu queria aproveitar, foi mal, eu sei que a Lara estava anotando coisa ali, mas é que eu queria fazer, porque eu tô aproveitando, porque no meio da fala da defesa, de defender a cultura, surge uma palavra que é como eu enxergo, eu vou contar por quê, a Feira de São Cristóvão, né, o Centro de Tradições Nordestinas do Luiz Gonzaga, né, que é resistência, né, resistência. Eu uma vez, em 2012, eu fui convidado para uma solenidade, entrega de uma comenda para a filha do Luiz Gonzaga, lá no prédio da Alerj. E eu fui convidado a comentar um pouco sobre a questão da tradição nordestina aqui no Rio de Janeiro, fazer um paralelo político, histórico, aquela coisa. Fui, obviamente, nervoso pra caramba. Mas preparei uma apresentação e nessa apresentação eu entrevistei um rapaz que trabalha lá no meu condomínio, o Luciano, nordestino. Porque o pessoal me falou, o Luciano vai muito na Feira de São Cristóvão. Conversa com ele. Porque eu queria muito que o Jurandir da Feira estava lá nesse dia, estaria lá. Meu irmão Jurandir, abraço pra você. Jurandir, um grande abraço. Vai nem lembrar de mim, porque a gente, infelizmente, não manteve contato depois daquele dia. Mas eu sabia que ele ia estar lá e a feira estava também no centro desse momento ali. E eu entrevistei o Luciano e foi para mim uma coisa muito marcante, que ele falou coisas muito parecidas com o que você falou agora. E isso me remeteu àquele momento que ele falou, Renato, quando eu entro naquele lugar, eu me sinto abraçado, eu me sinto protegido, eu sinto, aí você falou, eu sinto os sonhos da minha infância, o cheiro da minha infância. Amigo, gente. Verdade. Cara, Você imagina Obrigado, qualquer um de nós aqui, Renatão, você brasileirinho, carioca da gema, entendeu? Apesar de ter um sobrenome italiano, mas já é gerações e gerações aqui. Eu sou Lucena, sou judeu sefardita, né? A gente sabe que tem uma origem bem longe, mas eu sou nordestino, eu sou daqui. Então o que acontece? Você está bem longe do Brasil, você está em Londres, num pub daquele, fio danado, você está bebendo lá para aquecer. De repente um cabra aparece aqui e começa a falar do Rio de Janeiro, falar que bom é o Rio de Janeiro porque no inverno tem sol, hein? Tá em casa, e se o cara cantar Chico Buarque pra você, se cantar Zeca Pagodinho, né? você chora, meu irmão. Do mesmo jeito, eu me lembro de um amigo meu, ele em Londres, né? E ele pedia lá no Nordeste pra família mandar por Sedex farinha pra ele.
Ele andava com um envelope de farinha aqui. Ele disse que um dia estava num restaurante comendo aquela comida inglesa e ele puxou o envelope dele para botar a farinha e um cabo gritou: "Conterrâneo, me deu um pouquinho". Muito bom. Então a identidade é um negócio muito mágico. E um povo só é um povo quando ele tem identidade. Sem dúvida. Como é que você cria uma nação? Quando alguém que vai embora fica 20 anos longe e quando ele encontra alguém da sua terra, ele ainda está parecido com ele. Então, por que é que o nordestino, ficando de 1808 ao bem pouco tempo, abandonado, nós criamos uma identidade? Se você juntar hoje 20 nordestinos que vivem em locais diferentes do mundo, agora, nesse instante, traz um que está em Londres, traz o meu amigo Fred, que está em Londres, você traz um que está em Nova York, eu que estou no Rio de Janeiro, estou longe da minha terra também, mesmo estando no meu país, que é um país de dimensões continentais, e vamos conversar, nós vamos falar dos mesmos assuntos. E Gonzaga, vamos falar de Gonzaga, vamos falar de Padre Cícero, de Lampião, de Antônio Silvino, de cangaço, de forró, né? de vaquejada, todas essas coisas do nosso universo. Então nós somos uma nação. Uma nação é quando um povo, mesmo fazendo uma diáspora, ele não se perde. Legal. Eu tenho uma pergunta. Posso? Pode Mas deixar. é uma pergunta infantil. Uma pergunta É uma infantil, pergunta boba. É teu aniversário, você pode fazer qualquer coisa. Mas se não souber responder, não tem problema nenhum. Eu sempre ouvi que a origem da palavra forró. Você perguntar isso? Não, Pode eu perguntar. pensei antes, esquecido, vai. Porque eu dou aula de história, eu falo que É eu o acho forró. que é isso, que veio disso. Aham. O que eu conto em aula é que a palavra forró talvez tenha vindo, não falo com certeza não, da expressão for all, na época que os americanos estiveram lá em Natal, quando montaram a base Parnamirim, na época da Segunda Guerra Mundial. E que na sexta o bar era só para americano, only American, e no sábado era for all. E dali teria sido a palavra forró. Isso é verdade, sabe dizer? Eu não acredito nisso, não. Muito embora, muita gente... Tem um filme. Com a- Não, tem com a Beth Faria, tem um com o filme, Zé Wilker. muita gente se deu bem, porque Tem o americano é cultuado. Isso é lenda, né? O americano é cultuado pela classe média para cima. Entendeu? Simplesmente. Eu olho pro americano e vejo ele assim, um bestão. Sim. O americano médio, para mim, é um bestão. Bestão. Agora, a inteligência americana é porque eles compram, eles trazem a inteligência É. do mundo. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os cientistas nazistas vieram todinhos para os Estados Unidos. Sim. E quem levou o americano para a Lua foi Von Braun. Entendeu? Assim eles são a potência mundial comprando as inteligências do mundo. Agora, o americano médio, ele só sabe do umbigo dele. E eles acham que a América é o fiofó do universo, e não é. O umbigo do mundo, e não é. Eles são bestões. É. Aí o que acontece? O brasileiro besta, forró. O forró era muito discriminado. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei em maio de 77, a gente só tocava em gueto. Aqui tinha o forró. Compre meu livro, Marco Lucena na Corte de Luiz. Você quer tomar um banho de história, compre esse livro. Baixa, é 24 conto no Amazon. Agora, se quiser o livro físico, também entre em contato comigo, vai estar o telefone no rodapé, eu entrego. Eu já tenho 50 o telefone conto, dele, já vou pedir aqui. Meu. 50 conto mais as despesas postais. Se for na Zona Sul, eu entrego. Passo na frente Não, e a gente deixo vai lá. marcar contigo uma cervejinha, tu vai entregar pra fazer a dedicatória em mãos. Agora deixa eu concluir essa história do forró. Aí o que acontece? Forró americano em Mas Natal. você ouviu essa história? Claro, o Geraldinho Azevedo gravou um disco chamado Forró. Todo mundo meio surfou nessa onda. Ah, tá. É bacana pra classe média me perceber, porque o forró era discriminado. É coisa de Paraíba. Quando eu cheguei aqui, você dançava forró no Forró Forrado do seu Adélio, lá no Catete. E mesmo assim o preconceito era muito grande. As madames do Catete, olha, do Catete, faziam abaixo-assinado para tirar forró dali. Para tirar aqueles baixinhos, aqueles conterrâneozinhos que trabalhavam na obra do metrô e vinham se divertir no final de semana no Forró Forrado na Rua do Catete. Os Paraíba, né? Paraíba, se o Adélio coloca ali o João do Vale para fazer uma espécie de âncora no forró dele, e o João era relacionado com Chico Buarque, com Nara Leão, com Clara Nunes. E aí passaram a vir o Chico vir cantar no Forró Forrado, e fila de classe média para entrar no forró. Aí que se começou a botar a classe média do Rio de Janeiro para entender que forró é forró. Aliás, forró, não sou eu que estou dizendo, não, é Luiz da Câmara Cascudo, o maior etnólogo e antropólogo que eu conheço. O cara que descobriu o Brasil não foi Pedro Álvares Cabral, não, foi Luiz da Câmara Cascudo. E ele diz, forró é uma corruptela de forró bodó. Forró bodó que era baile de ponta de rua, aquele que a gente chama de risca-faca.
E a Chiquinha Gonzaga publicou aqui no Rio de Janeiro, no seu tempo, uma revista chamada Forró Bodó. Perfeito. Então o Tá forró respondido. vem de forró bodó. Esse papo lá, eu era menino, já ouvia dizer. Não, os ingleses que botaram, nesse tempo não era americano não, os ingleses que construíram as ferrovias. Eles tomavam o chazinho deles, às 5 horas da tarde, e os conterrâneos, quando tinham um descanso do trabalho pesado de colocar trilho e dormente para fazer as ferrovias, pegavam um folezinho de 8 baixos, um pé de bode daqueles fabricado por ali mesmo, e ficava tocando debaixo das latadas. Aí o inglês dizia, o forró, quer dizer, a dança de todo mundo, o som de todo mundo. Essa era a primeira origem. Depois deram uma limpada, botaram já o americano, A base. porque aí entra essa história da base de Natal. Tem um filme Forró, o Tem o Trampolim filme. da Vitória. Eu estou sendo muito ousado, sabe? Desculpa aí quem fez o filme. Meu irmão Geraldinho Azevedo gravou. Ninguém viu. Foi bom, não, foi bom para eles, ganharam dinheiro. Entraram na classe média, a classe média vibrou. Quer saber de uma coisa? Quer fazer um negócio ser sucesso no Brasil? Associa alguma coisa americana. Eu mesmo, uma vez eu briguei com o diretor de gravadora. Primeira vez, antes de eu gravar meu primeiro disco, eu cantando na Feira de São Cristóvão, chegou um olheiro da Sony Music. O cara chegou e disse, rapaz, você é muito bom, você parece o Bob Dylan do Sertão. Eu falei, por que eu tenho que ser Bob Dylan do Sertão? Muito embora eu morra de amores por Bob Dylan, sou apaixonado por Bob Dylan, mas eu não sou Bob Dylan, eu sou Marco Luciano, cantador dos 4 cantos. Eu tinha tomado umas cachaças, e ele dizia, pegue meu cartão, vá lá na Sony, eu preciso de um cantor que tenha seu perfil. Eu falei, não vou não. Se enquanto você quiser me transformar em Bob Dylan, eu não vou lá. Agora, se você quiser conversar com o Marco Luciano, cantador dos 4 cantos, eu vou lá para casa, eu vou para sua casa, eu vou para Sony, eu vou para qualquer canto. Eu sempre fui muito puto com esse negócio de a gente ter que parecer com o norte-americano para ser sucesso. Tinha que cantasse com o nome em inglês, né? Que mudava o Porra, nome. foi pior. Lembra Aqui nessa época? Os o artistas Fábio brasileiros Júnior. cantavam fora com outro nome, usavam outros pseudônimos e tal. Não era fora não, era aqui, meu irmão. Aqui Nós mesmo. tivemos um período aqui que o mesmo. Fábio Júnior foi Mike Davis. Isso aí. O Foi. Christian, que é da dupla Christian Ralph, Christian, o Light Reflections, o maior sucesso, Feeling, Morris Albert, o cara é Maurício Alberto, Maurício cara. Alberto. Nós temos um cantor aqui que é filho do Hervé Cordovil. Sabe quem é Hervé Cordovil? É o autor de Vida do Viajante, parceiro do Luiz Gonzaga. Mas o filho dele chama-se Rony Cordi. O que é Rony Cordi? É Rony Cordovil. Tudo tinha que ser meio americanalhado para poder o brasileirizar. É bom. É bom. Esse complexo de vira-lata de inferioridade que nós temos, que um caba como eu não tem. Pode ficar tranquilo que eu não tenho. Eu sou um caba muito bem resolvido no que diz respeito a gostar de mim, da minha identidade. Sou um brasileirinho apaixonado pelo Brasil e apaixonado pelo Nordeste. Eu costumo dizer que meu coração e meu pensamento estão atados à minha origem, tal qual 2 afluentes de um grande rio, que pode ter curva e reta, mas ele deságua lá dentro daquele rio, que é o Rio Mossoró, a cidade onde eu nasci. Cara, que é um poeta, né? É muito bom, porque... Cara, não... E antes de chegar, ele estava aqui, que ele apresentou. Como é que foi a história que você está falando com... Porque eu queria te perguntar isso, tá? O forró não é for all, mas você torna ele for all porque você viaja o mundo. E o forró hoje está em vários lugares do mundo, né? Queria que você falasse um pouco desse forró pelo mundo, mas queria que você reproduzisse aqui aquela conversa, como é que alguém te ligou. Como é que Aí sim. No dia que o gringo ouvir o forró bodó, ou o forró da gente, e chamar de forró, aí é bacana. Porque aí nós nos fizemos compreender e amar, e não, para sermos amados, a gente ter que anexar a nossa identidade ou a identidade que não é nossa. Eu tenho um respeito por tudo que é identitário. Não tem música mais bonita do que o country music americano. Sabe? O blue é lindo. O blue é primo do shot de Luiz Gonzaga. Aliás, o shot vem do Scott. É música que vem... O mundo é mágico. Essa constante modificação das coisas é que faz com que apareçam coisas novas. Agora, a partir do momento que uma coisa que surgiu num determinado local foi compreendido como algo que é meu, e só eu passo a fazer cada vez melhor aquilo, vira tradição. E essa tradição identitária tem que ser respeitada. Preservada. É como o DNA. Passa a ser o DNA de um povo. DNA psíquico, né? Emocional. Sim. Por aí. Então Mas é isso. A pergunta, voltando para a sua pergunta. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fui procurar um parente, né, bem sucedido.
E eu já tinha um científico. Eu cheguei aqui, moleque, mas já tinha um científico. Ele disse, você veio fazer o que aqui, menino? Eu vi ser cantor. Eu já tenho um nomezinho lá em roda na minha terra, tocando lá para os meus colegas de colégio. E você tem estudo? Eu falei, eu terminei o científico. Ele disse, já dá para arranjar um emprego, porque cantar não dá camisa para ninguém. Ele me deu o classificado do jornal, disse, tem um bocado de emprego aí para pessoas da sua faixa etária, uns boys, fazer uns negócios aí em empresa. Arranja um emprego, porque esse negócio de cantar não dá certo não. Disse, não dá camisa para ninguém. Eu fiquei meio puto com aquilo, né? Eu trouxe um dinheirinho, dava para eu viver pelo menos um mês no Rio. E eu fui gastar o meu dinheiro para passar o meu primeiro mês aqui, contratei um moleque para andar comigo, me mostrando a cidade, muito embora eu já tenha vindo com o mapa do Rio na cabeça, e não tinha Google não, era Guia Rex, eu comprei um livrinho, tinha o desenho do Rio todinho, eu já conhecia, pra você ter uma ideia, antes de eu chegar no Rio, eu conhecia as ruas da Praça Mauá até o final de Ipanema, rua por rua. Eu conhecia mais que eu conheço hoje. Conhecia mesmo, isso. porque vim com tá tudo de parabéns. decorado, eu vou morar aqui, a minha estratégia foi essa. Então, quando ele disse cantar não dá camisa para ninguém, eu falei, tô lascado. Meu dinheiro foi acabando. Eu falei, eu vim para cantar, vou cantar. E descobri a rua do Rio. Sim. Eu fazia roda, juntava aquilo que o cara faz para vender a banha do peixe elétrico, eu fazia para vender minha carreira. E de noite ia para o calçadão de Copacabana, ali do Leme até o posto 6. Cantava em cada um daqueles botecos, do lado de fora. Não era contratado de ninguém, não. Era eu. Chegava... Começava a cantar, tinha muito gringo. Muita menina. E também. Moça? Muita moça. Sempre teve, né? Tem. Naquele tempo tinha os gringos atrás da moça. Eu morei ali, por isso que eu sei. Ali. E aí, os gringos faziam non-stand, e eu dizia good night. My name is Marcos, and I'm trying to make a record back from other part of the country. I wish we could give me a little contribution to help my way. Os gringos, oh yes! Aí eu cantava. Me from to Alabama, e a banjo on my knee. Me go, oh Susana, please don't cry for me. E os gringos, tudo bebo. Só esse refrão, cara, não precisava mais nada do que isso. Aí, $5, $10, no final da noite eu tava com um bolo de dinheirinho desse tamanho assim. E para ficar em hotel, para curtir o Rio de Janeiro. Então, assim, sempre vim com essa vontade de vencer, de conquistar espaço. E o Rio de Janeiro, eu digo, qualquer retirante, como eu, que escolheu migrar para o Rio de Janeiro, já ganhou de presente um melhor lugar do mundo para viver. Caetano Veloso tem razão quando ele diz, moramos na melhor cidade da América do Sul. E eu amplio. Eu diria que se houvesse muitas cidades no universo, além do planeta Terra, dificilmente, olha que eu sou apaixonado pelo Nordeste, mas antes de vir para o Rio de Janeiro, eu já queria morar aqui. Eu ganhei um dia uma espécie de dispositivo, que esse meu tio, quando ia para lá, levava essas bugigangas para dar de presente para os parentes. Eu ganhei uma que era um binóculo que você apertava, aí mostrava Cristo Redentor. Eu lembro disso. Sim. Lembra disso? Clique. Eu lembro. Aquilo, eu tinha 6 anos, e quando eu ganhei um bichinho daquele, eu falei, mamãe, quando eu crescer, eu vou morar nessa cidade. E você mora aqui no Rio hoje? Moro desde 1977. Você nunca mais deixou o Rio? Você Nunca mais. e volta. Vivo no mundo, mas o Rio é minha base. Ó, eu compartilho disso. Eu tenho um grupo de amigos no WhatsApp, né? E aí um foi morar fora do Rio, o outro tá planejando ir, voltou. E aí a discussão era assim, daqui a 10 anos quero morar em tal lugar. Quero daqui a 15 anos morar fora do Rio, E você, Renato? Falei, eu quero daqui a 10, 15 anos ter feito o Rio um lugar melhor para que nenhum de vocês precise sair daqui. Com certeza, o meu pensamento é esse. Né? Essa cidade é maravilhosa, a gente só precisa que aqui tenha melhor distribuição de renda, melhor saúde pública, mais segurança. E quem vai fazer isso? É você, se a gente fugir daqui. Eu amo o Nordeste, todo mundo sabe disso, eu sou apaixonado por Mossoró, pela minha terra, mas eu, quando fico um mês longe do Rio de Janeiro, eu começo a ficar doido para voltar. Para eu ficar mais tempo, eu tenho que vir aqui, passar uma semana e voltar de novo para seguir. Eu não moraria fora do Brasil, pode acreditar. Também a não ser que seja uma missão muito importante. Você vai morar em Paris, Marco Luciano, beleza. Mas o que é que eu vou fazer em Paris para eu deixar o Rio de Janeiro? Eu declaro esse amor. Eu fiz uma cantiga para o Rio que eu digo que o sol bem vermelho por riba do mar, batendo na pedra do arpoador, lá no Corcovado, Cristo Redentor espalha no espaço um abraço de amor. O Rio de Janeiro é verão e amor. Não, eu errei, tá? Porque eu não falei pra ele que ele podia trazer um instrumento pra fazer aqui um ao vivo aqui pra gente, ó. Pô, imagina, mas já fica o convite. Para um próximo bate-papo ele vai trazer. Né? Na edição vai entrar, né? No dia, vai, tem isso. Na edição já fica aqui a promessa. Quando acabar...
É uma música que eu gosto muito, O Salvador Daqui, porque essa música... Essa que vai entrar, então. Eu vou indicar que vocês, no final, coloquem O Salvador Daqui. Essa música tem uma letra muito bacana e ela é uma cantiga nordestina cósmica, porque eu fiz para um músico, o violoncelista de Sarajevo. Isso é uma história mágica. Na Guerra da Bósnia, um músico da Sinfônica de Sarajevo estava em casa, na janela do seu apartamento, num domingo, e tinha racionamento de guerra, tinha uma fila de pessoas na padaria para comprar pão, quando um avião joga um petardo, destrói o quarteirão todinho. E ele viu aquelas pessoas serem mortas, né? Dilaceradas. E ele enlouqueceu com aquela cena. Ele correu para o armário, pegou o violoncelo dele e ficou no meio daquela cratera tocando o Adágio de Albinoni, que é uma música muito triste, do clássico. E quando chegou a imprensa que cobre a guerra, viu aquele maluco ensandecido tocando no meio de um bocado de cadáver e filmaram ele, e ele se tornou uma celebridade em toda a Europa. Ele ficou equivalente àquele cara que parou os tanques na Praça da Paz Celestial, na China. Eu li essa matéria e fiquei muito empolgado, né, com essa história, e lembrei de todas as vezes que guerra e arte se misturaram. Mas ficou na minha cabeça, e eu fui, naquele tempo que explodiu as Torres Gêmeas, era um feriadão, eu fui para o 7 de setembro, fiquei até dia 12. Eu estava na Ilha Grande, quando sonhei que eu estava andando no meio de um cemitério, tinha um radinho tocando o refrão de uma música. E aí, quando eu acordei, peguei o violão e peguei um guardanapo e uma caneta que eu sempre tenho por ali, por perto, e escrevi aquele refrão, que é: eu senti o desejo de ser o Salvador Dalí. Eu senti o desejo de ser o Salvador Dalí. Aí fui lembrando da Guernica, que é uma obra mágica que foi pintada em plena Guerra Civil Espanhola. Guerra, arte, e aí nasceu o Salvador Daqui. Essa música o Jô ouviu, não sei por onde, na época, e me convidou para fazer o programa dele. Para mim foi uma grande honra, porque o Jô, além de ser muito inteligente, era a pauta mais difícil da TV brasileira fazer. É verdade. Eu vi pessoas que viraram governadora, por exemplo. Como é que você foi lá e eu não fui? Eu digo, sei lá, eu tenho sorte. Reconhecimento. Isso foi em 2000 quando? 2003. 2003, né? Você está contando. E foi legal o programa? O Jô Soares é uma figura histórica, uma figura importante. O Jô, fantástico, né? Ele veio no camarim conversar comigo, ele já conhecia a música. Eu tinha acabado de inaugurar a Feira de São Cristóvão. A feira entrou para o pavilhão no dia 20 de setembro de 2003, né? Eu tinha feito esse show junto com a Elba, Geraldinho Azevedo, o Trio Nordestino, uma multidão. Foi um dos maiores públicos que eu já vi num show popular, a inauguração da feira dentro do pavilhão. E eu tinha umas imagens bonitas, e eu doido para mostrar para o Brasil, seria a oportunidade. Mostrei lá na produção e tal. Aí o Jô veio no camarim e disse... Começou assim como nós batemos esse papo antes aqui. Uhum. Ele se empolgou com as minhas conversas. Aí disse: Marco Lucena, não vou mostrar vídeo, não. Eu quero aproveitar todo o tempo que você vai ficar aqui para a gente falar o que você gosta de falar, eu também. O senhor era uma figura muito carinhoso, extremamente carinhoso, me deixou extremamente à vontade. Porque não tem como, até hoje, né? Eu vivo de cantar desde menino, mas todas as vezes que você abre aquela cortina e você corre para a boca do palco e tem uma multidão ali, né? A barriga fica gelada, a boca fica seca, você precisa do primeiro aplauso, da primeira vibração, aí você domina a cena. Sim. Mas imagina você saber que está conversando com alguém que você conhece desde menino, que tem a maior admiração, né? E sabe que o que vai ser dito ali consagra ou te derruba, e que vai ter milhares de pessoas vendo, ou milhões naquela hora, fora a repercussão que daria depois. Então, ele me deixou muita vontade, e eu tenho muita honra de ter vivido esse momento. Aliás, onde eu passo, primeira coisa que pergunta: como é que você foi no jogo? Não sei, só sei que foi muito bom. E foi difícil, eu falei, para mim não foi não, porque ele me chamou. Agora, não tem mais, né? Quem foi, e eu fui. Exatamente. Um privilégio. Olha, eu posso dizer o seguinte: você pode se sentir um privilegiado, claro, por ir no Jô, mas eu me sinto um privilegiado por poder estar aqui nesse bate-papo contigo, né? Porque eu já gostava muito de você, mas agora você é um fã.
Sou teu fã, posso te garantir, porque é uma história linda, uma história de luta, uma história de resistência, uma história cultural, né? E tem tudo a ver com o podcast, né? Porque aqui a gente fala de política, a gente fala de cultura, a gente fala de... Nós recebemos aquele coletivo indígena e falamos de luta o tempo todo. Falamos de luta foi o o tema. tempo inteiro. Resistência. Isso, falando sobre marco temporal, sobre, né? É isso, a gente gosta muito, Marcos, de trazer essa pegada, né? Porque a gente está aqui nesse mundo com um propósito, né? A gente está aqui numa Renato, luta. e você é isso. Eu conheci o Renato fazendo campanha política. Eu fui candidato a deputado federal na última eleição, o Renato também. Foi estadual. Né? Foi estadual, exato, foi também candidato. Sim, sim. Nós caminhamos pela Feira de São Cristóvão, nós Exato. subimos em alguns palanques juntos, né? E eu passei a admirar o Renato. Ele foi bem votado, teve uma votação muito expressiva. E eu, assim, sou um homem que o cavalo passa selado, eu monto. Eu quero falar, eu disse para vocês, eu não sei fazer chover, mas eu sei dançar a dança da chuva. Então eu sou um cantador, né? E a minha atividade principal é cantar. Mas eu já dirigi programa de TV, já fui para frente das câmeras, eu já dirigi rádio e já fui comunicador de rádio, eu já dirigi a Feira de São Cristóvão como gestor público e fiz uma obra. Eu fiquei na feira no primeiro mandato do Eduardo Paes, de 2009, quando ele assumiu, a 2013. No segundo mandato eu já não estava. Nesse período eu fiz a Prefeitura do Rio de Janeiro, gastar uma grana muito bacana e deixar a Feira de São Cristóvão linda, sabe? Com Patativa do Assaré de um lado, com Ascenso Ferreira do outro, com boneco de Vitalino, cobrir as ruas para as pessoas poderem andar no dia de chuva, sem ter que entrar nos restaurantes, sem se molhar. Nós deixamos 2 palcos maravilhosos, 4 palcos pequenos para pé de serra, mais uma pracinha do repentista, tudo arrumadinho. E em qualquer um não. A gente fez acordo com a TV Globo, que dava cobertura para todos os eventos, botava artista para gente. O João, que era um cenógrafo famoso da Globo, fez a cenografia toda e deixei a feira muito linda. E eu agradeço também a Jandira Fegali, que era secretária de Cultura na época do Rio de Janeiro e que foi a responsável por eu dirigir a Feira de São Cristóvão. Eu que já tinha lutado para a feira não acabar, já tinha brigado com metade do planeta Terra, brigado inclusive com quem me patrocinava, porque a indústria da construção civil sempre teve um olho dentro daquele pavilhão, porque o pavilhão de São Cristóvão é mágico. Você veja bem, é um espaço que fica entre a linha vermelha, a ligação Zona Norte, Zona Sul, pela linha vermelha, a suburbana está ali atrás, a Avenida Brasil está ali do lado. O gasômetro, o trem, tudo. o metrô, tudo que você imagina, a Quinta da Boa Vista, que é um Central Park do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, a gente entrou ali para dentro. Barra Imperial. E a gente, eu sempre digo, porque como a gente falou em luta e resistência, eu sempre peço ao povo carioca que gosta da feira. Porque gosta, o carioca adora a Feira de São Cristóvão. Eu adoro. Eu digo que é um medalhão, a feira é um medalhão, é uma joia no peito dessa mulher maravilhosa, que é a cidade do Rio de Janeiro. Que o nordestino deu de presente, pelo carinho que o carioca sempre teve com a gente. Então nunca deixa, povo carioca, sempre que quiserem tomar aquele espaço do nordestino, não deixe, fique perto da gente. Vamos puxar as orelhas de qualquer prefeito que queira invadir a Feira de São Cristóvão, privatizá-la sem levar em consideração a opinião de quem trabalha ali, de quem produz cultura ali dentro e de quem já sofreu geração e geração e geração para manter a Feira de São Cristóvão viva. A alma do nosso povo não é mais só do povo nordestino, não. A Feira de São Cristóvão é o maior point de visitação pública da cidade do Rio de Janeiro. Sim. Então não é nosso, é um patrimônio do Rio que o nordestino construiu. Olha, e conte comigo nessa luta, onde quer que eu esteja, seja na... Né, Mas corre algum risco hoje? O pavilhão está acontecendo alguma coisa? Desculpa a ignorância. Não, sim, há um projeto de privatização, é isso? Não, houve há um mês de abril, por aí, em maio, no dia aproximadamente era 20 ou 25 de maio, iam bater o martelo e a feira ia ser privatizada. Privatizada, né? Já tinha todo um projeto em andamento, já tinha inclusive empresas, tinha o valor da privatização, 97 milhões, tinha o período de obra que a feira teria que parar para fazer 30 meses, que seria aí talvez 3 anos, porque você faz um cálculo, fazer uma obra em 30 meses, ela passa chega em 40, né? E a feira, que hoje está organizada ali dentro,
seria colocada no entorno, pelo lado de fora, em container. Uma coisa assim que... Gourmetizando a feira. Não tinha nada a ver. É ideia, assim, o prefeito do Rio... De Jerico. Eu gosto do Eduardo Paes, tá? Eu trabalhei com ele, ele é super simpático. Mas venderam essa ideia pra ele achou que ia dar certo. Tem isso também, né? O cara tá trabalhando em muitas frentes, aí chegam aqui, olha, aqui tem dinheiro, nós vamos deixar todo mundo feliz, e não deixa. Porque eu, quando era menino, eu gosto muito da natureza. Eu ficava observando as formigas trabalharem. Às vezes eu cavava um buraco na boca do formigueiro e botava um vidro e botava açúcar para elas aqui. Eu cortava as folhinhas que ela gostava, ela não pegava não. Elas passavam direto, elas iam buscar na natureza o que elas precisam. Né? Que a formiga, ela pratica agricultura, não sei se vocês sabem disso. O formigueiro é uma sociedade muito bem organizada. Sim. Eles não comem aquela folha que eles trazem ali, não. Eles jogam lá nas paredes do formigueiro, aquilo dá uma espécie de fungo, e é esse fungo que as formigas se alimentam dali. Né? Então, não adianta dar açúcar para a formiga. Ela não quer, ela quer pegar a folha, botar lá na parede, virar um fungo para eles comerem o fungo. Do mesmo jeito somos nós. Você pode chegar aqui, o cabra mais inteligente do mundo, o maior arquiteto do mundo, e dizer, nós vamos fazer essa feira ser um stop para você, Marco Lucena. Se ele não me ouvir, a feira não vai prestar. Ele vai fazer um projeto lindo e a gente não vai se sentir bem dentro dele. A casa boa é aquela que você dá a ela a sua identidade. Enquanto é igual carro. Quando eu cheguei no Rio, meu sonho era ter meu primeiro carro. O meu primeiro carro, eu chamava de Trovão Azul. Eu cantava na noite e um moço que era doido pela minha música disse, você sai daqui. Eu cantava aqui no edifício central, ali naquele subsolo, tem um restaurante chamado Mineirinha, que eu cantava ali. Mas era gente demais, o espaço era pequeno. E esse pessoal happy hour, né, que terminava o trabalho, vinha para ali com as namoradinhas, aquela coisa toda. E um cabra chamado Into, ele adorava o meu som. Ele disse, você não tem carro? Eu falei, tenho não. E eu morava na Vila na Penha Circular. Terminava 11, meia-noite, ia para o ponto de ônibus com o violão nas costas. Ele disse, vou te dar um carro. Aí me levou, ele tinha uma metalúrgica, ele me levou lá embaixo do Piraí. Tinha 200 carros para eu escolher. Naquele tempo era Fusca, era Passat. 147. Aí ele disse, esses carros aqui, o que você quiser é seu. Aí eu peguei o Fusca, né? Escolhi o carro que era a minha cara. Então deixa aí que eu vou botar um rádio, vou botar um pneu tala larga. O bicho ficou bonito. Então, a casa boa, o carro bom, é aquele que a gente pode escolher, entendeu? Quando você pode chegar na agência, eu quero prata, ou eu quero azul. Antes disso, você tem carro, tá? Depois desse Fusca, eu comprei outros carros. Mas era assim, eu só tenho dinheiro para comprar esse. Então, é esse aqui, tá? Vai chegar um momento na vida da humanidade em que a gente vai poder. Eu creio nisso. Eu acho que o universo é socialista, né? Tudo que você consegue com muita dificuldade num determinado momento, chega um momento que chega com facilidade. Porque, por exemplo, você pega o sol, a maior fonte de energia. Sem sol não existiria vida, não existiria nada. Sem sol, sem água. E tem que ter o espaço certinho, ó. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, né? Daqui para lá é frio demais, daqui para cá é quente demais. Do mesmo jeito, somos uma sociedade. A sociedade, para ela ser perfeita, ela tem que gerar riqueza, e essa riqueza tem que ter uma maneira de distribuir bem essa riqueza. Nós ainda não fizemos, não resolvemos essa equação. A gente ou está quente demais ou está frio O que é que a demais. gente produz, para quem a gente vai produzir, como a gente vai produzir, como nós vamos repartir isso. Aí o cabo que é empreendedor diz, não, eu sou empreendedor, o dinheiro é todo meu, tem 100 pessoas querendo trabalhar no meu empreendimento, vou pagar o mínimo possível a você, que se você não quiser, tem 99 que quer. Sim. Isso está errado. Eu criei um sistema econômico, chama-se competitividade fraterna. O que é a competitividade fraterna? É você superar essa questão do lucro. Sou empreendedor, sei ganhar dinheiro, sei, mas o que eu ganho dinheiro não é para eu ficar aquele cara egoísta que pega tudo para mim e deixa todo mundo com fome. Então, a sociedade do futuro, ela precisa pensar nisso. Assim, eu sei ganhar dinheiro. As pessoas que trabalham comigo não sabem. Mas, poxa, se eu não tiver essa mão de obra para, no meu empreendimento, trabalhar junto comigo, eu não vou ganhar dinheiro. Então, eu tenho que pegar aqui, vamos dizer que por eu ser empreendedor, eu pego 30% do lucro, mas 70% eu vou dividir com quem trabalha comigo. Olha, vocês podem ficar certo disso.
Eu seria um cara muito rico se eu aplicasse as técnicas do capitalismo na minha vida. Mas eu não aplico. Eu exerço a profissão da paz. Eu canto, eu toco, eu componho. E eu gosto de dividir, de repartir, de compartilhar. Se todo mundo pensasse assim, a gente entenderia uma coisa. O sol não brilha para si. Uma laranjeira não bota as laranjas para ela mesma. Né? Tudo que a natureza cria é para ser compartilhado. E quem inventou esse negócio da propriedade privada não tinha o que fazer. E o Estado que chancelou. Né? Gente, olha, eu sou sempre o chato, né, que tem que encerrar o programa. Sim. Eu sei, do mesmo jeito que eu abro, eu encerro o programa, né? 11 bom, mas né? Olha, mas já está convidado para voltar, até porque vai trazer um instrumento para fazer aquela bagunça, fazer aquela música, trazer aqui, a gente vai fazer o seguinte, uma história dessa música cantada. E pode ser? Comidas também. Olha, fechou. E a cachaçinha, porque a gente até hoje não botou uma bebida. Pois é, cara, eu olhei pra dentro, ainda bem que tem um café aqui. Mas eu olhei aqui. A gente sempre botou essa pilha, não, porque, né, vamos fazer, porque talvez é o dia de gravar terça-feira que tá ruim. Vamos passar pra quinta? Que aí quinta já é quase final de semana. Eu não me importo de beber terça, não. Então tá combinado. Ei lá, Lara, pelo menos uma cervejinha então, aqui. Né? Então, no próximo Fala nisso, programa, a Lara falou pouco, hein? Né? Eu sou muito observadora. Mas ouviu que é uma beleza. Mas é isso, então, ó, Marcos, já tá convidado para um próximo programa fazer aqui uma história cantada boa. Da cultura nordestina. E se não tiver comida, não tiver não sei o que, vai ter a cachaça. A palavra vai estar molhada. A palavra vai estar molhada. Combinado? Combinado, Renato. Muito obrigado. Obrigado aos espectadores. Eu não sei como é que se chama, né? Telespectadores, né? A quem está aqui curtindo esse podcast, o Pelicast, né? Agradecer a você, Renato. Agradecer ao Orlando. Agradecer a Lara Rocha. Ao nosso irmão também. Ao Léo. Ao Marcelo também. Marcelão. E a vocês que vão curtir a gente. Repasse isso aí pelo mundo afora. E muito obrigado. A palavra é essa, agradecimento. Muito obrigado. A gente que agradece. A gente agradece. Eu vou fazer aquele que assim, ó, gostou? Gostou, faz o quê? Comenta aqui, curte, compartilha, segue o canal, não é isso? Segue nas redes sociais. E clica no sininho para você receber a notificação quando a gente lançar os novos episódios. E vocês ficam aí com o Salvador daqui, né? A minha música. Isso, vamos fechar aqui, agora vai entrar Salvador daqui. Valeu, galera. Beijo.